Olá, segundo ano, tudo bem? Eu sou a professora Sandra e a nossa aula de hoje será sobre entrevista. Pense rápido. Se você fosse repórter de um jornal ou de uma televisão, como agiria diante de uma entrevista? Entrevista, ela é o tipo de texto que tem a utilidade de informar as pessoas sobre algum acontecimento social ou fazer com que o público conheça sobre as ideias e opiniões da pessoa que é entrevistada. A entrevista é uma conversa ou um diálogo entre duas pessoas. Chamamos de entrevistador quem faz a pergunta e entrevistado que responde as perguntas. Agora pegue a sua apostila de língua portuguesa, abra na página 23, capítulo 2, olhe como eles são. Neste capítulo, você vai conhecer um pouco mais da cultura indígena e descobrir como ela contribui em muitos costumes, hábitos, palavras presentes em nosso dia a dia. Página 23, seção de GAI. Nós iremos responder essas questões oralmente. Então, pergunta número 1. O que é possível observar na ilustração da página anterior? O que nós observamos nessa imagem da página 23? O que ela nos apresenta? Ela apresenta crianças, indígenas em uma canoa em meio à natureza. A gente consegue observar que elas estão num rio, que em volta desse rio tem bastante árvore, existe uma vegetação muito bonita. Número 2. O que você consegue identificar na capa do livro desta página? Então, o que a gente consegue identificar nessa capa desse livro? Que há crianças indígenas em uma canoa, além de animais, como tamanduá, onça e macacos. E uma árvore. E há também o nome da autora do livro e da ilustradora da editora. Então, a gente pode observar que na capa do livro há a presença de animais. 4. Observando essa capa, é possível imaginar o assunto do livro? Sim, o assunto do livro ele se trata sobre os indígenas e elementos da natureza, que seria as árvores, os animais. É possível identificar o nome de duas pessoas na capa do livro, que é a Márcia Leite, que é uma autora infantil que a gente já conhece, e a ilustradora Tatiane Moés. O profissional que desenha se chama ilustrador e o feminino de ilustrador é ilustradora. A autora desse livro a gente já conhece, é a Márcia Leite. Lembra que nós lemos juntos, na sala de aula e online, a autobiografia dessa autora, que ela fala que nasceu no século passado, na cidade de São Paulo, em 1960. Quando ela aprendeu a ler, ela era muito pequena, quando ela aprendeu a ler e a escrever, e ela aprendeu com a ajuda da vozinha dela. E hoje ela tem muitos livros publicados, sendo a maioria para o público infantil. Agora na página 25, na seção com palavras, nós temos uma entrevista com a autora Márcia Leite, tá? Essa entrevista, ela foi feita num blog, na internet, provavelmente. Possivelmente, essa entrevista ela foi realizada oralmente e depois transcrita da versão oral para a escrita. Transcrever uma entrevista significa escutá-la e passá-la para a modalidade escrita. Por exemplo, digitar a entrevista no computador ou reescrever a entrevista em um caderno. Agora pause o vídeo
Leia o texto com bastante atenção para responder as questões propostas. Vamos corrigir? Número 1. Qual é o objetivo do primeiro parágrafo do texto? Apresentar a autora, Márcia Leite. E não esqueça de iniciar a resposta com letra maiúscula e nome próprio, nome de pessoas, é com letra maiúscula. Número 2. Após o primeiro parágrafo, há uma pergunta e uma resposta. Letra A. Quem faz a pergunta? Então, quem faz a pergunta é a pessoa que representa o blog e que realizou a entrevista com a Márcia Leite. Então, a pessoa que faz as perguntas é o entrevistador. B. Quem responde a pergunta? Quem responde a pergunta é a Márcia Leite, que é a pessoa que está sendo entrevistada. C. Como foi possível responder os itens A e B? Como foi possível responder aos itens A e B? Foi possível porque as indicações de quem realiza a pergunta e as respostas estão antes delas e separada por 2 pontos. Por exemplo, quando se faz uma pergunta, a gente utiliza o ponto de quê? O ponto de interrogação. E quando a Márcia Leite, ela vai falar, ela está pensando em falar, tem 2 pontos, que significa que ela vai falar, tá bom? Então, vamos responder. 3. Com base na pergunta feita à autora, essa entrevista tem função de apresentar ao leitor um trecho do livro para que ele tenha vontade de ler, ou apresentar ao leitor o motivo que levou a autora a escrever o livro e como foi a escrita dele. Se você assinalou apresentar ao leitor o motivo que levou a autora a escrever o livro e como foi escrita dele, você está correto. Parabéns! 4. Quem a autora homenageou com esse livro? A autora homenageou com esse livro os indígenas. Se você respondeu os índios, também está certo. 5. Na entrevista, Márcia Leite fala sobre o homem branco. De quem ela está falando? Ela se refere às pessoas que não são indígenas. Agora, as 6 e as 7 nós iremos fazer oralmente. 6. A autora chama o povo indígena de povo nativo. O que significa? Por que ela chama o povo indígena de povo nativo? A autora chama os indígenas de nativos porque os considera os primeiros habitantes do Brasil. Quando os portugueses chegaram no Brasil, os índios já moravam aqui. Segundo a autora, o que o homem branco aprendeu com o povo nativo? Segundo a autora, aprendeu o nome dos animais, das pinturas e das frutas. Não esqueça de fotografar a atividade e enviar para a Pro. Ótimo trabalho e lembre-se, mesmo longe você brilha.